Oi pessoal, o Universo Acadêmico chega neste momento à tela da UFN TV para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. A celebração é centenária, começou de forma mais intensa lá no início da segunda década do século passado. Mas após tantos anos, as mulheres ainda precisam derrubar preconceitos e passar por dificuldades que nem precisariam existir. 3 professoras da UFN vão analisar conosco a situação da mulher. A nossa produção escolheu 5 temas e logo mais nós vamos mostrar quais são eles e o que elas pensam sobre a mulher na sociedade contemporânea. O Universo Acadêmico tem muito mais. E o nosso primeiro assunto é o mestrado profissional em saúde materno-infantil. Uma nova turma iniciou as atividades na Universidade Franciscana. Será o 5º grupo de especialistas a buscar uma qualificação inovadora sobre a atenção à saúde da mulher, da criança e também da família. Pela primeira vez, esse mestrado terá companhia estrangeira em sala de aula. Já quem se despediu dele retomou lembranças e a certeza de ser ainda mais protagonista na atenção à saúde. Imaginar e fazer da saúde pública um serviço cada vez melhor à população sempre é um desafio na carreira deste médico. Por caminhos que ele mesmo descobriu, a retomada da vida acadêmica foi muito mais que a garantia de novos conhecimentos. A Universidade Franciscana ajudou o pediatra a perceber que um futuro promissor do país depende de um adequado atendimento às famílias. E foi assim que ele decidiu criar um produto simples, mas indispensável a quem acompanha o crescimento e a nutrição de crianças. A cartilha sugere itens essenciais para vigiar a alimentação e a nutrição de crianças. O material já vem sendo utilizado em unidades de saúde do município de Jaguari. Isso agora a gente vê que na prática está sendo usado de uma maneira adequada que possa trazer subsídios realmente para nós avaliando a situação nutricional dessas crianças, serem formuladas assim políticas de saúde pública para tentar resolver aquelas situações que a gente encontra na prática clínica. E nós desenvolvemos um produto que veio exatamente ajudar em que melhorasse a saúde dessas crianças, que o recurso fosse melhor administrado no município. Então, o mestrado profissional é isso, né? A ideia do profissional é que os mestres tragam suas demandas e devolvam depois para o município, né, ou para o seu local de trabalho, um produto que possa ajudar e melhorar a saúde da população. O médico faz parte da 3ª turma de 20 profissionais que se despediram do mestrado profissional em saúde materno-infantil da Universidade Franciscana. Uma última oportunidade para mostrar o que eles produziram em 2 anos de estudos. Além de todo o conhecimento que nós agregamos para a nossa vida profissional, isso abre muitas portas de conhecimento, a integração com outros profissionais, já que o mestrado é multiprofissional, né? Então, é extremamente importante para o profissional que está há um tempo no mercado voltar a estudar e, sem dúvida, foi maravilhoso ter feito e poder voltar a estudar, né? Foi muito bom. É a mesma satisfação que agora a Vânia quer encontrar. Enfermeira há mais de 30 anos, ela ganhou experiência em corredores de hospitais. Mas nos últimos meses, a Vânia sentiu que precisava atualizar conceitos e vai fazer parte da 5ª turma do mestrado. Essa possibilidade a UFN me deu, vindo para cá, numa instituição de renome que tem, e pelo corpo de docentes também com um conhecimento infinito. Então isso, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Então a expectativa nossa também está aumentando cada vez mais, né? E para que esse aluno que está entrando hoje, ou que já está no curso, que está saindo, possa de fato fazer a transformação lá no seu cenário de prática. Não sair só com um diploma, com um título a mais, mas para que este impacte lá no seu fazer diário. São teorias e práticas que não ficam restritas à área da saúde. O mestrado profissional em saúde materno-infantil da UFN cada vez mais atrai diferentes profissionais. Um deles é a Fabiola, que é arquiteta. Eu acho que a arquitetura, ela acompanha toda essa parte de atendimento ao paciente, seja ele em medicina, em odonto, em psicoterapia, nutrição, nessa gama imensa e importante. Nós estamos dando apoio, fazendo ambientes que agradem, fazendo ambientes que possam também colaborar de uma forma ou outra para esse bem-estar. O mestrado também vai romper fronteiras. Pela primeira vez,
3 enfermeiras da Alemanha vão acompanhar os estudos por todo o semestre na UFN. Dass sehr viel Praxisanteil im Studium enthalten ist, was wir aus Deutschland teilweise weniger É uma experiência muito boa estar aqui. Gostei de ser bem recebida e poder ver o trabalho interdisciplinar que é realizado de forma bem forte aqui. auch auf einer anderen Sprache. Und das Studieren und das Leben hier ist Estar aqui no Sudamérica é como estar em outro mundo. Por isso, temos muito que aprender em um lugar bem diferente da Alemanha. hier zu sein. Agora, eu tenho certeza que ampliando também para outros países, as vivências, as trocas serão muito maiores ainda, com toda certeza, né? E a Alemanha, nessa área da saúde materna e infantil, ela está muito à frente, eu diria, com tecnologias, casos de parto e outras tecnologias, a gente tem muito a aprender com elas, e elas conosco. A que se deve esse tamanho sucesso desse mestrado? Acredito que se deva muito ao que os mestrandos já vêm para cá com a ideia, porque eles vêm com a problematização do seu local de trabalho, né? Eles vêm com alguma coisa que precisa ser melhorada, precisa ser repensada e a partir disso eles podem modificar o seu ambiente de trabalho com algum produto que eles vão desenvolver. O mestrado profissional em saúde materno-infantil oferece 20 vagas. Ele foi criado em 2015. Até maio deste ano, 68 profissionais vão receber o título de mestre por meio dele na UFN. Legal, parabéns aos formandos. Olha, quem ainda quer participar do curso sobre o mundo do e-social, aquela nova forma de relacionamento entre as empresas e o governo federal, ainda pode se inscrever. A coordenação do curso de Ciências Contábeis da UFN prorrogou o prazo até este domingo. A inscrição deve ser feita no site ufn.edu.br. Os valores são R$ 50 para alunos e ex-alunos da UFN, R$ 60 para alunos de outras instituições e R$ 70 para profissionais em geral. O curso será comandado pela Tânia Gurgel. A Tânia é uma das especialistas em e-social no Brasil. Nesta segunda-feira, dia 11 de março, e vai ocorrer das 9 da manhã ao meio-dia e também da 1h30 às 4h30 da tarde. Entre no site ufn.edu.br e veja mais detalhes sobre a oportunidade oferecida pela UFN. A seguir, o Dia Internacional da Mulher é assunto do universo acadêmico. 3 professoras da UFN participam do programa e analisam a mulher na sociedade contemporânea. Nós já voltamos. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Guilherme, sou estudante de administração aqui da UFN. No semestre anterior eu tive a oportunidade de ir fazer intercâmbio em Portugal, na Universidade da UTAD, onde lá eu cursei o curso de gestão e foi uma experiência fantástica. Tive a oportunidade de conhecer 6 países, conhecer muita gente nova, trocar conhecimento, conhecer novas culturas. Foi uma experiência que me ampliou minha visão como de vida, de ser humano, de relacionamentos, de cidade, de tudo. E eu recomendo muito vocês irem, porque sempre tem coisas a agregar e é uma experiência que só indo para tu ter e para te evoluir com isso, para mim foi a melhor experiência que eu já tive durante o meu tempo de acadêmico. Eu recomendo que vocês procurem o setor de cooperação da UFN e façam um intercâmbio, porque vale muito a pena. O Universo Acadêmico fala agora sobre o Dia Internacional da Mulher. A data ela é celebrada todo mundo há muito tempo, de forma oficial desde 1975 por iniciativa das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Mas as lutas femininas surgiram muito antes. Há quem aponte, por exemplo, que elas se iniciaram no fim do século XIX. Cronologia à parte, mesmo após tantos anos, as mulheres ainda precisam derrubar preconceitos e passar por dificuldades que, na verdade, nem precisariam existir. 3 professoras que já estão conosco aqui, da UFN, vão analisar o assunto. A nossa produção escolheu 5 temas para entender e buscar algumas respostas.
sobre a mulher na contemporaneidade. Violência, emprego, educação e ciência, família e ainda representatividade. Eu vou apresentar agora as nossas convidadas de hoje. Desde já eu agradeço as 3 por participar do Universo Acadêmico sobre esse tema. Professora Marta Souza, que é professora do curso de enfermagem. Seja muito bem-vinda ao Universo Acadêmico, muito professora. Obrigada. Agradeço também o convite à professora Priscila Werner, do curso de Direito aqui da UFN. Muito obrigada também. E a professora Rosana Zúculo, que é nossa professora aqui do curso de jornalismo, do curso de comunicação da Universidade Franciscana. Professora, também seja muito bem-vinda. Obrigada. Desde já, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Professoras, o que representa para vocês o dia 8 de março a cada ano, Dia Internacional da Mulher, mas, de fato, todos os dias não são os dias das mulheres? Deveriam, né? Esse é um dia que todo mundo... postagens nas redes sociais, a questão de flores, chocolates... Para nós é um dia de luta, né? E muita luta. Mais um dia de luta. Então, assim, não que não gostemos de chocolate, flores, nada disso. Mas é importante entender que não é um dia para comemorar, é um dia para lutar ainda, né? Sim. Apesar de já desde o final do século XIX, como tu falaste, todas essas histórias, estamos no século XXI, 2019, e ainda estamos lutando para mulheres não morrerem, para não haver mais feminicídio, não ter mais tanta violência contra a mulher, para as chances serem iguais nos empregos, enfim, tudo que nós vamos discutir aqui hoje. Então sim, dia de luta. Perfeito. E esse dia de luta, se a gente fosse caracterizar ele, professora Priscila, não é aquela luta física que a gente está acostumado a ver. É uma luta ideológica para evitar tal guerra dos sexos? O que é esse dia de luta? O que as mulheres tanto buscam e tanto tentam colocar, principalmente na cabeça de nós, homens também? Sim. Esse dia a gente não pode esquecer que ele foi fruto de uma série de violências que hoje a gente, na verdade, se traz como uma comemoração, mas, na verdade, é um marco histórico para nós discutirmos esses assuntos, né? E que essas violências, elas continuam. Ontem mesmo a gente pode perceber um outro índice de feminicídio super alto, né? Acho que qualquer pesquisa que nós vamos fazer, a gente vai ver quantas mulheres morrem no Brasil. É um dos países que mais mata no mundo mulheres. O porquê disso, né? Acho que a gente tem que debater esse assunto, tem que conversar, chamar o homem a participar desse assunto, conversar sobre nós mulheres, mas conversarmos como o homem é constituído, como a masculinidade é constituída e formada no ser homem. Por que essa reprodução tão grande de violência contra o nosso corpo? Por que a nossa liberdade incomoda tanto, o nosso ir e vir? Porque quando a gente fala não, esse não é compreendido como não. Tu tá dizendo não, mas tu tá se fazendo. Então, em pequenas conversas, debates, em pequenas frases que a gente escuta nas redes sociais, a gente percebe uma grande violência até na linguagem reproduzida. Quem dirá contra o nosso corpo físico? E qualquer índice que a gente puder conversar, pesquisar, a gente vai ver que o Brasil é um país extremamente violência simbólica, física, moral, psicológica, econômica. Todas essas formas de violência estão presentes hoje contra a mulher, né? Sim. Professora Rosana, e aqui algo que é fundamental por parte dos veículos, né, dos meios de comunicação, eu colocaria assim, e que a professora tanto trabalha, acredito, em sala de aula, a importância de informar, né? A importância de não se calar, a importância de não ficar em silêncio. E quando eu me refiro a informar, não só pelas redes sociais, né? Inclusive até nas conversas entre amigos, entre familiares, ou seja, a imprensa ela tem um papel fundamental nisso, que é, por atingir a população de uma maneira maciça, levar aquilo que é verdadeiro e muitas vezes tentar mudar um pouco uma cultura que nós aqui no Brasil, por exemplo, temos há muitos séculos e que, por mais que a gente tente fazer, aliás, tente não enxergar, né, ela está presente e sim, nós temos preconceitos, principalmente contra as mulheres. É uma questão simbólica, né? E quando a gente fala em comunicação e informação, a gente trabalha, acho que na contramão de uma tendência atual que é o esvaziamento do sentido. O esvaziamento das palavras, né? Isso que as colegas estavam falando agora, que de repente tudo parece assim um mimimi, uma questão de rede. Na realidade, tem por trás disso aí uma desconstrução de uma série de conquistas, de uma série de valores, de uma série de lutas, e a imprensa deveria sim ser mais consequente naquilo que ela veicula. Então, por um lado, se é importante que ela coloque
a questão da mulher, o papel da mulher, a representatividade da mulher visibilizado para uma população, ela também é muito responsável pela forma como ela coloca isso. E que é esse o grande problema que eu acho que nós enfrentamos hoje. Como as questões estão sendo colocadas. Como a construção feminina está sendo deslocada de um sentido de conquistas até agora para um retrocesso, né? Para que se volte assim valores que caducaram, né? A gente vem numa contramão de uma série de questões caducas que estão tentando fazer com que elas voltem a emergir, que elas voltem a ter sentido e que elas voltem a ter concretude. A gente briga para que isso não aconteça. Né? Aí uma característica, então, da forma da tal luta, né, colocada por vocês nesse dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Hoje pela manhã, aliás, na sexta-feira pela manhã, eu e o cinegrafista Manuel Vicente, aqui da UFN TV, nós fomos até, na hora do intervalo, ao pátio do Conjunto 3 para conversar, né, com alunos, com alunas, a respeito do que representa para eles o dia 8 de março, se essa questão de analisar e tentar entender, né, o direito feminino, se fica algo restrito só para o dia 8, se tem que ser a todo momento, a gente teve uma certa dificuldade para buscar respostas e eu vou convidar vocês para observar o que os alunos têm a dizer, as alunas, em sua maioria, muito difícil conversar com os meninos, viu, muito difícil, infelizmente muito difícil, e a partir do que elas falam, a gente também, eu quero trazer aqui para o nosso debate, para a nossa conversa, preparem-se, há depoimentos bem fortes e eu confesso que com 2 deles eu fiquei bastante chocado, assim, me surpreendeu bastante. Embora no início elas não queriam falar muito, depois elas resolveram falar. A gente vai acompanhar eles ali na tela. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Você acha que é só apenas mais uma data que passa na contemporaneidade ou de fato as pessoas param para refletir sobre a importância da mulher para a sociedade e principalmente os direitos que elas têm perante todos nós? Meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante do curso de Direito. Eu acredito que o Dia da Mulher é todos os dias. Todos os dias são nossos dias e todos os dias é uma constante luta que nós temos para combater o machismo e conseguir nos inserir na sociedade, nos nossos trabalhos. Meu nome é Natália Silviana, estudo Arquitetura e Urbanismo aqui na UFN. E sobre o Dia da Mulher, atualmente podia ser usado para refletir sobre feminicídio, desigualdade de gênero na área de trabalho de qualquer profissão. Só que isso foi para um viés muito errado, que é publicidade, marcas que só aparecem uma vez ao ano para mostrar que, como é bom ser mulher. Meu nome é Júlia, eu faço psicologia e eu acredito que hoje é um dia que a gente deva relembrar a luta do nosso papel hoje na sociedade, como mulheres que são excluídas, violentadas. Não acho que seja um dia para se celebrar e dar flores para as mulheres, eu acho que é um dia que a gente tem que continuar a luta pelos nossos direitos. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? Você acha que é mais uma data em que as pessoas simplesmente passam de forma despercebida por ela? Ou de fato a sociedade para refletir sobre os direitos e também os deveres da mulher na sociedade atualmente? Meu nome é Simone, sou do curso de Arquitetura. E eu acho que a sociedade não para refletir sobre os direitos das mulheres, assim. Meu nome é Maria Eduarda, gente da fisioterapia. E eu acho que depende, né? Muitas pessoas falam e colocam na internet, mas a maioria das pessoas muitas vezes só querem falar não por se importar realmente de verdade. Eu penso assim, eu acho, porque durante o ano as coisas não mudam, né? Meu nome é Nayana, eu curso Psicologia. E eu acho que o Dia da Mulher é reconhecido, mas uma data assim para felicitações e não mesmo pela luta das mulheres, que é o que importa. Eu acho que as mulheres sofrem muita coisa, violação, abuso, e eu acho que é um dia de luta. Gabriela Bica, da Odontologia. Eu acho que é muito pouco as pessoas que ainda, hoje em dia ainda mais que um tempo atrás, sabe? Que hoje em dia bastante tem postagem, essas coisas que é o que mais faz o pessoal lembrar. Mas eu acredito que ninguém acorda pensando hoje é o Dia da Mulher. Meu nome é Natália, sou da fisioterapia e eu acredito que depende muito de cada pessoa.
Porque sim, tem muitas pessoas que olham até nas mídias e acabam refletindo muito sobre essa causa, né? Mas tem outras que simplesmente não dão bola, assim, acham que é qualquer assunto, que é banalidade e que não vem ao caso. Professoras, confesso que eu fiquei bastante surpreso com 2 depoimentos que ocorreram. Um deles ali, quando a menina coloca assim que, a estudante coloca, né, que é hoje, mas depois de passar hoje, ninguém mais vai lembrar, ninguém mais fala e tal. Eu gostaria de saber de vocês, como é que é para vocês ouvir o depoimento de universitárias, né? São pessoas que têm acesso à informação e que muitas vezes acabam tendo exatamente essa análise, esse julgamento, assim, de que falta muito mais a gente falar, e falta de fato falar, né? Como é que vocês conseguiram perceber esses depoimentos? Eu acho que a fala dessas meninas, né, que todas foram meninas, e eu imagino a dificuldade que tu teve de acesso aos guris para responder, reflete muito essa realidade que elas vivenciam, né? Por exemplo, o que vai se falar depois desse dia? Os dados demonstram isso. Olha, o índice de feminicídios e de violência contra a mulher nesse país é uma coisa absurda, né? Então, eu acredito que nós temos que muito sim partir para essa luta na ação. Quais são os projetos de extensão, vamos falar só aqui dentro da universidade, quais são os projetos de pesquisa e extensão e trabalhos que nós temos junto às comunidades? Como é que a gente está falando com meninas, com meninos, adolescentes? Como que a gente vem falando com pais? Onde que estão essas pessoas que estão desenvolvendo a violência? Então, a gente tem pesquisas que têm apontado que isso é em todos os ambientes, é nas escolas, é nas universidades, é nas ruas, quer dizer, é preciso se falar. Eu acho que ela nem falou assim, nós não falamos. É a comunidade, as pessoas não falam sobre isso, e é uma realidade. Sim. E, na verdade, se fala, nesse dia a gente tem uma série de publicações e assuntos sobre a mulher, mas, entretanto, no dia a dia, tem uma série de violências que elas sofrem reiteradamente, né? A gente percebe isso numa reunião de trabalho, às vezes numa reunião de amigos. Quantas vezes a mulher é interrompida na sua fala? Quantas vezes ela é interrompida, não deixa concluir a sua ideia? Ou então, ela além de ser interrompida, vem uma outra pessoa e tenta explicar o que ela está falando com um tom de voz maior. E se tu notares, se começarem a perceber, às vezes, isso em maior parte acontece por alguns homens. Então, isso é um tipo de violência que a gente fala como mansplaining, que talvez não é muito divulgado. Quer dizer, é muito divulgado entre nós. A gente reiteradamente está constantemente nessa luta. Mas, entretanto, tem coisas muito sutis que são extremamente violentas contra a mulher. Então, tá numa piadinha, tá quando a mulher quer fazer o seu esporte na rua e não consegue, porque tá alguém mexendo com ela. Tá na sala de aulas, às vezes a gente percebe alguma risada, enfim, entre as próprias meninas. E elas, como sabem que a gente pesquisa sobre esses temas, isso acaba nos reportando muito, elas acabam procurando muita gente. E não é só meninas, não é só mulheres, os homens também. Então, eles também precisam de um local que se possa se ouvir ambas as violências que acontecem com ambas as pessoas, tanto meninas quanto meninos, enfim. E que isso está no dia a dia. Então, a gente até alguns tentam comemorar esse dia, para nós isso não é comemoração, é uma luta. Mas, entretanto, diariamente a gente sofre essas violências. Então, por conta disso, é que eu entendo que elas falaram. Bom, parece que hoje a gente está comemorando ou recebe flores, mas não é o que a gente precisa e não é o que a gente vive todos os dias, né? Sim, bastante surpreendente sempre, né, a professora Rosana? O que tu coloca, e eu acho que uma questão que a gente tem que observar aqui, ó, a academia é um espaço privilegiado. E tu tá chocado com uma enquete com, como diz a Marta, de meninas, né? Que ao menos vem circular essa informação. Se tu fores fazer uma enquete na rua, eu acho que aí sim tu vai te chocar, né? Eu acho que a desinformação é muito forte. Porque se tu não fala de um assunto, se tu não trata este assunto como parte do dia a dia, como parte de uma realidade, então ela se perde, entende? Ela perde o sentido. E para ver o poder que tem a educação, né? A informação. E não é mera coincidência que a gente começa mostrando na tela os dados sobre educação e ciência, né? São dados até, por vezes, alguns bons, outros nem tanto. A gente observa assim, ó, nas ciências exatas, a gente tem uma relação mais ou menos assim, ó, para o curso de engenharia elétrica, por exemplo, do país e tudo mais, 13 mulheres para 269 homens, olha a diferença. Na área da física,
806 homens para 101 mulheres. Na área da matemática, 29 mulheres para 271 homens. Mas tem um outro detalhe que eu acho até bem interessante. Esse aqui, ele mostra muito a disparidade, né? Uma área que muitas vezes ela ainda é vista muito mais como uma área mais masculina, né? Embora não haja distinção alguma, né, de gênero para esse caso aqui. Na próxima tela que a gente mostra agora, ainda sobre educação e ciência, a gente tem, por exemplo, das 55 redações nota 1000 do Enem em 2018, 42 foram de mulheres. Hoje, nas universidades, 57% dos acadêmicos matriculados são mulheres. E 59% das bolsas de iniciação científicas são para as mulheres. Mas aqui um dado que não aparece nesta tela é que hoje apenas 28% da pesquisa realizada no Brasil está ou tem uma mulher à frente desse trabalho. E por que vocês acham que é assim? Considera que este grupo que tu está fazendo essa estatística é muito pequeno no país, né? Quem tem acesso ao ensino superior é uma população muito menor. E nós, mulheres, somos maiorias em termos de população. Então, tem alguns dados que não são surpreendentes. No entanto, eu penso que tem uma questão de fundo nisso aí, que é como as mulheres são educadas desde a casa, culturalmente. Sim. As mulheres, naturalmente, são cuidadoras, né, Marta? São cuidadoras, elas cuidam a boneca, o pai, a mãe, o avô, a avó, porque e não digo que o cuidar não é uma coisa necessária, mas ela não é um privilégio de gênero feminino. Sim. Né? E há uma tendência a desvalorizar quem cuida, né? Inclusive em diversas profissões, inclusive na profissão da saúde, né? Quem cuida? O médico ou a enfermeira? Eu queria, quando tu estava falando, é uma questão cultural. Quando tu olha esses dados, quer dizer, desde o início, está ali a menina e o menino na escola, se o menino acerta uma conta, ele é super elogiado. E a menina... Não fez mais que obrigação. Tipo, né, isso aí não é tão importante. E todas as questões culturais, onde ela vai observando a questão da representatividade. Eu vejo uma mãe cuidando, uma avó cuidando, a enfermeira cuidando. Eu dou aula no curso de enfermagem. E é um curso basicamente, majoritariamente feminino. E as meninas, quando tu pergunta no primeiro dia qual é o teu sonho, eu tenho um dom, vem aquela coisa, você pode parar. Ninguém aqui veio para ser santo, nós viemos para ser profissionais de saúde, nós precisamos ser fortes. É desconstruir essa cultura que fica tatuada e que parece que tu tem que obedecer aquele padrão, né? Então, acho que as mulheres estão acordando, despertando para isso muito. Eu posso dizer, eu sou enfermeira muito na nossa profissão, então, assim, relembrar as grandes enfermeiras, a representatividade que a gente teve, por exemplo, da enfermeira que luta pela questão da pílula. Olha o quanto isso mudou para as mulheres, né? Foram mulheres, foram enfermeiras, então é muito importante essa questão de buscar na história as mulheres fortes que nós podemos nos espelhar e não copiar sempre essa mesmice, né? Esses dados me fizeram pensar, refletir sobre uma questão que eu também acho importante. A gente vê uma série de mulheres com um estudo, né, na universidade, com bolsa, com pesquisa, bolsa de iniciação científica, redação com notas excelentes, né, uma nota de excelência. Mas quanto dessas mulheres estão em cargos de chefias na questão do estudo da ciência? Quantas? Que vai ao encontro exatamente da ideia de que apenas 28% né, do trabalho científico tem essencialmente composto por mulheres ou tem uma mulher à frente desse trabalho. E isso mostra uma questão que a gente tem que se remeter à casa, ao espaço que é o espaço privado. Sim. Porque ainda em algumas casas, ou na maior parte das casas, a mulher é responsável por aquele trabalho que é invisível, né? E não se vê em todas as casas uma livre divisão de tarefas domésticas. A gente usa a expressão ajudando, e alguém, se é um homem que está dentro da casa, ele está ajudando, e na verdade ele não está ajudando, ele está dividindo tarefas. E isso revela, enquanto eu não tiver uma igualdade no espaço privado, que é no lar, em que eu vou dividir tarefas entre homens e mulheres, não por uma questão de gênero, eu não vou ter esse espaço de igualdade no espaço público. Correto. Então isso vai mostrar que mulheres com cargos de chefia, só se ela tiver uma casa muito bem resolvida, com essa questão, ou se ela tiver condições para pagar alguém que faça o trabalho invisível para ela. E aí é uma outra mulher, de uma outra classe. De uma outra classe.
Professoras, talvez aqui esteja, então, a primeira manifestação de violência, se a gente parar para pensar. Né? Sim. A primeira manifestação de imposição. Antes de eu usar a palavra violência, a primeira manifestação de imposição, né? Essa questão da divisão de tarefa, onde, na maioria das vezes, fica delegado para a mulher. Vamos pensar isso aí, ó, não como uma imposição, mas como uma questão de cultura. Sim, né? sim. Que começa assim, ó. Tu tem um filho masculino, um menino. Perfeito. E ele vai na loja de brinquedo e ele te pede um fogão com panelinhas. Sim. Primeira reação, não, isso é coisa de menina. Isso daí. Né? E aí ali tu tem uma marca cultural que vai definir uma série de outros padrões. Né? Por que menino não pode brincar com boneca? Ou se ele brinca com a boneca, ele já é... Né? Já tem envolve todo um preconceito velado, porque é velado, né? Tu não manifesta. Agora, mudar isso nas casas, nas famílias, mudar isso aí é uma coisa também difícil. Então eu digo assim, ó, não é um homem impondo, é uma cultura que afeta tanto um quanto o outro. Sim, mas não deixa de ser, eu coloquei talvez de uma maneira um pouco equivocada, quer dizer assim, não deixa de ser uma violência psicológica, né? Uma imposição, algo que, olha, cultural, é para você, é para ti, isso é contigo, não é comigo, mas nós podemos dividir. Não, nós não podemos dividir. E baseado nisso eu quero trazer mais telas, justamente para a gente mostrar essa questão da violência, e aí vocês também vão se surpreender, ou não, porque vocês trabalham com isso. 27,4% das mulheres acima de 16 anos, eu estou falando, não mais, 16 anos sofreram violência em 2018. 42% delas no ambiente doméstico, ou seja, em casa. Mas né? que contaram, né? Exato, que é a próxima tela, professora. Olha só, olha o que nós temos na sequência. 80% atacadas por conhecidos. 52% delas não denunciaram o agressor. Por que acontece isso? Medo, porque sabem que essa sociedade tem essa cultura de que o homem sempre tem razão, ela vai denunciar. Se ela não tiver uma marca no corpo, ela tem medo de não ser acreditada. E mesmo com a marca no corpo, às vezes, mas a tu fez alguma coisa para merecer. Observem as últimas mulheres que denunciaram agressões. As que tiveram uma visibilidade. Que conseguiram falar e denunciaram o que aconteceu com a vida delas. Né? A primeira pergunta é, mas o que ela estava fazendo lá? O que aconteceu? Há uma investigação sobre a vida daquela mulher vítima. Que levou 2, 3, 5, 10 anos para conseguir verbalizar aquilo, para conseguir verbalizar publicamente aquilo. E aí a imagem dela, e há uma série de dúvidas sobre o que ela aconteceu. Uma das últimas mulheres que denunciou, ela acabou de cometer o suicídio justamente porque a dúvida sobre o que ela estava fazendo lá, ou o que ela fez e se era verdade. Então ela sofre uma dupla pressão e violência com relação a isso. Então é muito difícil falar. Uma mulher que teve algum tipo de abuso, seja ele físico ou psicológico, se tu conversares posteriormente com ela, ela leva muito tempo para falar. E é muito difícil falar sobre isso. Falando nos casos de visibilidade, é só nós pensarmos esse caso que teve grande visibilidade no país ano passado, foram mais de 500 mulheres denunciando aquele homem e havia uma dúvida, mas será? Ele era uma pessoa tão boa? Quer dizer, como é difícil acreditar nas mulheres. Sim. Isso a gente percebe que, felizmente, há um despertar das mulheres na questão de sororidade, da união e dizer, não, nós acreditamos em nós. Sim. E esses dados aí não faz uma distinção por classe, porque se tu for analisar quem denuncia é a mulher da classe popular. A mulher da classe média e classe alta que sofre violência, são raras as que denunciam. E por que isso, professora? Mas, e a vergonha? Né? E o status que tu perde. E quem vai acreditar nessa mulher se o companheiro tem uma posição social muito bem definida na sociedade? Então vão dizer, que horror, largou uma pessoa tão boa. Né? Porque socialmente ele é extremamente elogiado, inclusive posturas visivelmente machistas. Mas ele pode, olha quanto ele ganha. Né? Então, aí a gente rebate de novo aquela questão da educação, da cultura, como a professora Rosana colocava. Pois nós também ouvimos, né, acadêmicos e acadêmicas, e aqui teve um menino que respondeu para a gente, né, não se sentiu envergonhado. A gente fez a seguinte pergunta, né, quando eles ouvem no rádio, assistem na televisão, ou leem na internet ou no jornal,
uma notícia sobre feminicídio ou sobre, no caso, os direitos, né, a violação de direitos da mulher, como eles se sentem? Vamos dar uma olhadinha. Você sente quando você lê uma notícia no jornal, escuta no rádio, lê na internet ou vê na televisão sobre feminicídio, sobre violação de direitos da mulher? Bom, meu nome é Gratieva, eu estudo odontologia e eu acredito que, além de uma indignação, o pior é a impotência da gente frente a algumas situações na rua, onde a gente sente medo e aflição por estar vulnerável a essa situação. A gente olha na rua algumas pessoas e aí fica desconfiada, tenta atravessar a rua. Meu nome é Júlia, sou estudante de odontologia e eu acho que muita revolta, porque o pessoal já tá levando isso como uma coisa normal. Tipo, nas redes sociais o pessoal já nem compartilha as coisas assim, porque já leva como uma coisa normal e seria um meio de gerar impacto nas pessoas, né? Meu nome é Fernanda, eu faço arquitetura. Isso provoca medo, insegurança, porque acaba que os homens, né, eles lidam com as mulheres como elas ainda fossem inferiores a eles. E isso é inadmissível nos dias de hoje. Como é que tu se sente quando você lê uma notícia sobre feminicídio ou sobre violação de direitos relacionados à mulher? Bom, meu nome é Nicolas, do curso de fisioterapia. Eu acho que é algo muito grave que a gente às vezes não se dá conta na diferença entre segurança entre mulher e homem, né? Eu sou a Betânia, faço arquitetura e provoca em mim raiva. Por quê? Eu não sei, eu acho que está acontecendo demais isso e ninguém faz nada. Quer dizer, a gente tenta fazer, né, as pessoas feministas, mas não adianta. Meu nome é Michele. Eu sou acadêmica do curso de fisioterapia e toda vez que eu leio sobre o feminicídio, eu sinto que uma parte de mim morre. Porque, além de ser mulher, a gente é unida. Então, toda vez que uma mulher morre por violência contra a mulher, por violência doméstica, eu sinto que uma parte de mim morre e que ela morre calada. Meu nome é Luísa, eu faço arquitetura e eu acho que isso acontecendo, nos dias de hoje, assim, é um absurdo, porque, dá medo de sair de casa, entendeu? Tu sai de casa, às vezes, tu se sente exposta e sempre, depende da roupa, não posso com uma roupa curta. Sempre tem que estar com medo, se cuidando, assim, que tem sempre alguém te olhando e é horrível. São muito impactantes também esses depoimentos, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, assim. O que a gente faz para mudar? Claro, a educação, a cultura, ela é sempre o melhor caminho. Mas de que maneira, professoras? Já na faculdade? Lá no ensino fundamental? No ensino médio? Quando? Onde? Só em casa, no trabalho? Onde? Todos os espaços, todos. No momento, assim, nós estamos aqui, eu mostrei para a Priscila, ela estou toda arrepiada, né? Porque é isso que a gente ouve todos os dias, principalmente das gurias, em sala de aula, nos projetos, quando nós estamos atuando na comunidade, é o medo de atravessar a rua, o medo de ir para a escola, o medo da piada, o medo do menino avançar o sinal. Eu acredito que, assim, todos, a gente tem, eu queria até deixar bem claro, nós temos grupos aqui na Unifra, na UFN, que trabalhamos com esse tema, que abrimos para todos os cursos e que a gente debate e que existem projetos de extensão, inclusive dentro, né? Que os alunos procurem, que os professores procurem, porque isso precisa ser falado, não só a visibilidade, mas agir. Sim. Professora Priscila. Quando ela falou, né, que cada vez que ela vê uma violência, né, uma parte dela morre, acho que ela definiu muito bem, assim, o que a gente sente quando a gente percebe um feminicídio, enfim, essas violências de uma maneira geral, né? Então, a gente se sente exatamente assim, né? Uma parte de nós morreu. O que a gente tem que fazer? Eu acho que um exemplo que tu disseste, professora, da questão do menino brincar com boneca, por exemplo, isso desenvolve afetividade nele. Então, é lá desde o início, dos primeiros dias que ele dentro de casa com a família, né, dividindo tarefas ali já do seu quarto, né, seja essa tarefa, na escola, no colégio, em todos os espaços, é super importante que a gente consiga se reinventar e também reinventar a educação em todos esses espaços. Eu acho que isso é fundamental e é uma conquista muito grande.
Só que só isso não basta, né? A gente vai ter que ter uma série de políticas públicas que certamente possam inserir essas pessoas de classe com relação à raça. A gente tem que ter uma consciência do nosso país, né, na questão de classe e raça. Também algumas legislações poderiam contribuir que a gente nem imagina, a questão da licença paternidade, o quanto é importante que fosse aumentada ou concedida de maneira alternada, como em outros países, que faz uma simples pesquisa e tu verifica que homem e mulher têm o mesmo tempo de licença, porque ambos têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, e o quanto isso traz igualdade. Então, é uma série de questões, assim, parece... não sei quantos séculos a gente talvez leve para tentar melhorar um pouco mais isso, né? Sim, professora Rosana. Você falou das políticas públicas e eu estava pensando exatamente nisso, que a gente vive hoje um desmonte das políticas públicas. E junto com isso vem, eu não gosto dessa expressão porque eu acho que ela já está... Clichê? Pior que clichê, sabe? Discurso de ódio. Então, a gente vive um momento em que se liberou o discurso de ódio. E parece que isso, isso autoriza esse tipo de violência, né? Então, isso aí tem que ser barrado de alguma maneira, né? E realmente isso exige um posicionamento nosso enquanto sujeito cidadão, que não apenas nos ambientes de trabalho, mas de dizer não, isso não pode, isso... E aí exigir que haja todo um sistema de repressão a esse tipo de atitude, né? Ontem eu estive numa escola e eles criaram um maternal e quem cuida é um professor. Que bacana. E aí tem o seguinte, estava ele lá brincando com as crianças e as bonecas e os meninos e todo mundo brincando. E aí tu pensa assim, ó, qual é a representação no imaginário dessas crianças de um homem cuidando delas? Então começa lá, entende? Começa lá, porque tu precisa, assim como tem uma licenciosidade para violência, tem uma licença para uma relação mais amorosa, mais afetiva, que eu acho que é isso que está faltando. Sim. Bom, isso acaba repercutindo em todos os setores da sociedade sempre. E agora eu trago a questão do emprego, né? E outra vez a gente tem dados que preocupam e que mostram, sim, vivemos num país em que faz de conta que não existe desigualdade, mas sim, existe. Vamos para a tela de novo. O Márcio Santos, nosso diretor de imagem, está colocando na tela. As mulheres no Brasil aqui ganham, isso dados do IBGE do ano passado, gente, cerca de 25% menos que os homens para realizar a mesma tarefa, isso tem que ficar claro, né? E as mulheres trabalham cerca de 3 horas semanais a mais que os homens. Na próxima tela, a gente tem algo que vocês já citaram aqui. As mulheres trabalham cerca de 54 horas semanais, enquanto os homens 51 horas. E as mulheres dedicam nada mais, nada menos do que 18 horas semanais para cuidar de pessoas ou tarefas domésticas, enquanto nós, homens, ficamos bem satisfeitos, lindos e bonitos, achando que somos os caras, né? Com 10 horas e meia por semana. Como é que a gente muda isso aqui também, professoras? Educação de novo? Eu acho que esse é talvez um dos primeiros dados que a gente poderia pensar trabalhar em cada casa, né? Sim. Agora, como a gente vai fazer isso? Talvez passando para essa nova geração reproduzindo, eu não tenho uma resposta para isso, para solucionar isso, porque isso é muito pretensioso, né? Está nos dando problemas da humanidade para resolver. Exatamente, mas mudando que isso fique dentro claro, de não casa. é um problema do Brasil isso, entendeu? Não é. Tanto que na próxima tela a gente tem também, olha só, para vocês observarem, não é algo no Brasil. No mundo, isso dados da ONU, as mulheres têm 26% menos de oportunidades. E a mulher no emprego informal, eu nem estou pegando formal, o informal, ela recebe 73% ao equivalente em que um homem na mesma condição receberia. Ou seja, até na informalidade a mulher é vista de uma maneira inferiorizada, eu vou colocar assim. Né? Eu acho que ali tem um problema, assim, ó. Menos oportunidades. Na realidade, as mulheres têm menos escolhas. É diferente. A oportunidade está aí. Sim. Né? Agora tem uma série de atravessamentos aí que interferem na tua escolha enquanto sujeito. Eu acho que isso tem que ser visto de uma outra
outra maneira. Por exemplo, quando a gente para verificar assim, a gente tem muita mulher na construção civil hoje. Pedreira, vidraceira, colocando azulejo. Sim. E com um trabalho top de linha, né? Sim, Bem sim. melhor que muito pedreiro que tem por aí. Sim. Então tem alguma coisa que já está mudando. Isso incomoda, desestabiliza aquele homem que está acostumado a fazer aquilo muito. É uma das razões de violência doméstica? Também é. Então, isso tem que vir acompanhado, assim, de uma mudança de cultura. E aí passa por educação. Sim. Agora, quando a gente vive dentro de uma realidade como a nossa nesse momento, numa crise sem precedentes, em que tudo se coloca como possível, e com uma reforma trabalhista como foi feita, né, e a previdenciária como vem vindo a ser feita, aí eu acho que eu me sinto absolutamente impotente. E em relação às escolhas que tu falasse, né, vamos pegar o exemplo do Uber. Quantos casos nós tivemos de mulheres que trabalhavam em Uber e foram estupradas nos últimos tempos? Quer dizer, Sim. O quanto isso nos deixa voltando para escolhas outras que não podemos, parece que avançar, porque se a gente avança, esse discurso de ódio nos impede de seguir avançando. Sim, a mudança quando a gente se questiona, né, e é o meu caso questionando vocês três aqui, a professora Rosana colocava agora há pouco que ela tem de partir muitas vezes até por uma falta de escolha, né? Será que talvez essa falta de escolha não estaria então na questão da representatividade? Porque se a gente precisa mudar a Previdência ou não, se a gente precisa mudar leis ou não, isso diretamente não passa por uma questão de representatividade? Eu pergunto a vocês. E a representatividade passa por uma questão de cultura. Basta lembrar que até 1985 não tinha banheiro no Congresso Nacional para mulheres. O Senado foi 2015. 2005. Não sei, já foi mais tarde ainda. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um poder masculino, né, decidindo questões cruciais, e a gente, enquanto sociedade civil, acho que a gente está muito desprovido de mecanismo de cobrança. Porque a nossa cobrança é só no período eleitoral, né? Quer dizer, até lá a gente assiste, estarrecida, o que vem acontecendo. Sim, e sobre a representatividade nós também temos estatísticas para mostrar para vocês três. Olha só o que nós temos na tela ali, ó. 180 mil mulheres estão habilitadas para dirigir caminhão aqui no Brasil. Eu não sou uma delas, que pena. E 6,5% só desse total, de fato, dirige caminhão aqui no Brasil. Eu acho um número muito pequeno, né? A gente viveu no finalzinho dos anos 90 ali, né? A mídia também pegou meio carona na questão de moda, um modismo, né? De mulheres que pilotavam em corrida ou dirigiam caminhão e tudo mais, mas isso não mudou muito, não. É um número, na minha opinião, pelo menos muito pequeno. Mas na sequência, a gente tem aí de representatividade, a gente vai além. Nas eleições de 2018, quando já houve, né, a primeira eleição em que se tornou obrigatório, né, aquela questão dos partidos políticos destinarem pelo menos 30% dos repasses de campanha a candidaturas femininas, nós tivemos aí quase 32% do total das candidaturas foram de mulheres. O problema é que na hora de efetivar o voto, na hora de se cumprir a representatividade, é que isso não veio. 77 deputadas federais nós temos hoje no Congresso. É verdade, aumentou 25% em relação a 2014. Mas dos 512, não quero errar o número, dos 512 deputados, nós temos uma quantidade baixa ainda de mulheres. No Senado, então, professoras, 15% do total, apenas 12 senadoras, né? E aí, se a gente for pegar mais a nossa aldeia, vamos dizer assim, desculpa a expressão, que aparece na próxima tela, olha o que a gente tem na Câmara de Vereadores de Santa Maria, 4 vereadoras dos 21 legisladores, 19% total, apenas 4 são mulheres. Na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dos 55 deputados, apenas 9 são mulheres, 16% do total. E eu não sei se eu posso usar ou não a expressão pasmem, mas entre os governadores apenas uma mulher é governadora aqui no Brasil, ou seja, falta representatividade feminina também para
legislar, né? E de certa forma para criar leis. Não sei se vocês concordam ou discordam dessa minha opinião. Não, totalmente. E as poucas mulheres que nós conseguimos que cheguem lá, muitas vezes em suas posturas são ridicularizadas. Né? E aí fica mais difícil ainda a nossa representatividade. Eu imagino que elas enfrentam naquele ambiente masculino. Sim. Né? E tem uma história, um dado que é histórico na política, que as mulheres, em geral, são as assessoras. Elas não estão na frente. Né? Elas fazem muitas vezes o trabalho pesado de uma candidatura ou de um, vamos dizer assim, de um mandato político. Vai ver quantos assessores ele tem lá e quantas delas são mulheres trabalhando. Entende? Então, a mulher colocada sempre num segundo plano, então, é isso que a professora quer dizer. Que carrega o piano, né? Sim, sendo assessora. Que faz ele funcionar. Sim. Tanto que a gente tem na próxima tela, para encerrar essa parte, e o Márcio Santos está colocando para a gente lá, ó, os serviços domésticos em tempo integral gratuito, ou seja, sem cobrar nada. 21,7% das mulheres no mundo fazem isso. Qual é a porcentagem dos homens ali? 1,5%, né? A gente tem quase 800 milhões de mulheres que fazem esse trabalho de forma gratuita. Dos homens, esse número é muito pequeno. Ou seja, de fato, para mim é um número que envergonha. Né? É um número que envergonha muito. Eu quero saber de vocês três o que se faz efetivamente para mudar. A gente sabe que é na educação, a gente sabe que é na cultura, mas como é que a gente poderia mudar a partir de amanhã, 9 de março de 2019, principalmente para quem está nos acompanhando na UFN TV ou pelo nosso canal do YouTube. Também basta colocar o UFN ali para acompanhar o UFN TV, a nossa programação. O que se faz? Eu acho que é esse não se calar, né? Às vezes é cansativo, tem dias que diz, olha o que aconteceu, eu morri um pedaço de mim, que nem aquela menina disse, mas não dá para cansar. É diário, né? É na roda de conversa, é num ambiente festivo, é numa sala de aula, é numa discussão de um projeto, é em todos os momentos. Vocês já revelaram aqui que diariamente e insistentemente em sala de aula, vocês ouvem os alunos, as alunas e lembram muito disso, né? Ou seja, esse é um papel fundamental, por exemplo, de quem é um professor universitário, por exemplo. E não dá pra gente ouvir e dizer assim, eu não vou discutir para não me incomodar. Não, agora é a hora, vamos nos incomodar, se for preciso, sim. Não dá pra... A professora Priscila, que trabalha lá no curso de Direito, a gente carece de leis também que protejam mais, de certa forma, o público feminino? A gente tem uma legislação que é uma das melhores do mundo. A questão é a efetivação dessa legislação, né? A nossa legislação, claro, ainda existe mais uma série de políticas públicas. A gente precisaria de mulheres que tivessem mais no legislativo, como a gente acabou de ver os dados, para conseguir mais projetos de leis que avancem, né? Agora, nesse momento, particularmente, a gente está tentando lutar para que não esteja um retrocesso de muitos anos atrás, né? Obviamente. Mas a gente precisa de todo um judiciário e uma conscientização de quem trabalha com essa legislação que saiba ela aplicar de uma maneira efetiva. Sim. Porque não adianta nada lá ter a Lei Maria da Penha, por exemplo, e ela não ser cumprida. Exatamente, lançando uma série de que são as violências e a gente não ter lá os atores do judiciário conscientes do papel que eles têm que desenvolver naquele processo, naquela audiência, ao abordar uma mulher que for violentada, como chegar na delegacia, tem uma delegacia da mulher que trabalha em horário comercial, as violências não vão acontecer com um horário marcado, né? Sim. Então, toda uma rede de atendimento, e não só no direito, né? Em outras áreas são fundamentais. E aqui, rapidinho, mais uma vez, a importância dos meios de comunicação, né, professora? E aí eu vou te dizer uma coisa assim, não é o que fazer. A gente faz isso todos os dias porque é um jeito de existir. A Marina Colasanti diz uma coisa que eu acho muito interessante. É preciso repetir a mesma coisa até que tudo fique encharcado. Eu acho que é isso. A gente repete, até cansar, né, Marta? Mas a gente repete na tentativa de que haja uma sensibilidade de quem escuta. Porque aí a coisa muda naturalmente. Tá certo. Professora Marta Souza, do curso de enfermagem da UFN, professora Priscila Werner, do curso de Direito aqui também da UFN e também da UFN do curso de Jornalismo, professora Rosana Zuccolo. Muito obrigado pela presença de vocês, pela opinião de vocês. Espero não ter embaralhado muito as ideias de vocês com tantas telas, tantos assuntos e tudo mais. Mas isso era uma proposta da equipe da UFN TV, né?
toda a equipe de jornalismo da UFN-TV de, no dia 8, retratar exatamente isso e tentar buscar soluções, ideias, enfim, análises acerca do Dia Internacional da Mulher e como fazer. Não ficar restrito ao dia 8, né? Que o dia 9, o dia 10, todos os dias 8, todos os dias eles sejam os dias internacionais da mulher. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Passou tão rápido que o nosso tempo já estourou aqui. Eu quero convidar você, né, para continuar acompanhando a nossa programação aqui na UFN-TV, os nossos próximos programas, ou também lá no YouTube, né? Basta colocar o UFN-TV e acompanhar os nossos programas. E também, claro, as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, um bom fim de semana também. Até mais!